Pronto, vamos começar, 9h05. Vamos dar início à nossa live de hoje. Graças a Deus. Deus é bom, Ele está sempre conosco. Vamos iniciar orando ao Senhor para que Ele conduza esse trabalho. E não importa se nós estamos aqui em 5 ou em menos ou em mais, o importante é que essa palavra ela fica registrada e ela vai ser levada adiante. Shalom, Dani. Tudo bom, querida? Sabe que eu amo sua vida, né? Então vamos orar ao nosso Senhor. Deus amado, Deus querido, glorioso Deus, louvado, adorado, Pai, engrandecido seja o teu santo nome. Deus meu e Senhor meu, graças nós te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem guardado a nossa vida, Pai. Tem, Senhor, nos conduzido conforme o teu querer e a tua vontade, ainda que sejamos desobedientes, Senhor, às vezes rebeldes, o Senhor, com a sua graça, com a sua bondade, com a sua paciência, tem nos tirado, Senhor, dos perigos e tem enviado seus anjos para cuidar de nós, para que nós não venhamos a tropeçar em nenhuma pedra, Pai. E por isso nós te agradecemos e que sejamos um dia, Senhor, que cheguemos um pouco perto daquilo que o Senhor espera de nós, Pai, daquilo que o Senhor acredita que nós podemos ser, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma esse trabalho nas tuas mãos, que não seja eu a falar, Senhor, porque eu posso ser muito boa de conversar, muito boa de argumentos, muito boa de falar, mas a tua palavra é o Senhor que domina, o convencimento vem através do teu Espírito Santo, Pai. Nós somos apenas instrumentos teus para que um povo sedento possa te ouvir, Pai. Então, usa-nos, fale aqui aquilo que o Senhor quer falar, que não haja limites, Senhor, naquilo que o Senhor quer dizer, porque nós não estamos aqui para limitar o teu Espírito Santo, escolhendo palavras que vão agradar, Senhor. Mas a exortação é tua, o cuidado é teu e o povo também é teu, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a todos, que os tampões dos ouvidos caiam, Pai, que as pessoas venham a refletir na tua palavra, venham a meditar nela, Pai, que os corações estejam dispostos, Senhor, a se abrir para aquilo que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos começar? Vou soltar aqui o nosso louvor. Senhor, transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, já oramos. Amém. Sonda-nos, Pai. Quebranta, Pai, o nosso coração. Transforma assim, Pai, conforme a tua palavra, Pai. Enche-nos, Pai, enche-nos, Pai. Oh, Deus. Oi, Regiane, querida, paz do Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Oh, Senhor Deus amado, sonda-nos, Senhor, e nos conhece, Senhor. Quebranta o nosso coração, Pai. Que venhamos a entender, Senhor, quem somos em Ti. Transforma-nos, Senhor, para que possamos, Senhor, frutificar nesse tempo, Senhor. Essa é a nossa oportunidade, Pai, nós não podemos perdê-la, Pai.
Não podemos chegar aí na tua presença de mãos vazias, Senhor, com a nossa salvação garantida, mas com as nossas mãos vazias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quando Jesus veio, Senhor, quando Jesus falou da figueira, Senhor, nós estamos salvos, Senhor, quando cremos no Senhor, quando confiamos no Senhor, mas nós temos que dar frutos. E para isso precisamos ser pessoas transformadas, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Já estamos em 9 pessoas, hoje é sábado. Então nós vamos aqui colocar aqui um som um pouquinho mais baixo para a gente poder já iniciar a nossa palavra de hoje, para não ficar muito tarde para as irmãs. O tema da nossa palavra de hoje é de dentro para fora. O Senhor me trouxe a meditação nessa palavra. Na verdade, esse tema de dentro para fora já é algo que vem acontecendo comigo há muito tempo. É algo que o Senhor tem trabalhado no meu coração há muito tempo. E Deus, Ele faz isso, né? Ele vem trabalhando na gente. E aí, naquilo que a gente é experimentado, é exatamente aquilo que a gente está pronto a oferecer. Então, de dentro para fora, me faz refletir sobre quem eu sou, né? Me faz olhar para dentro de mim e tentar enxergar em mim as minhas qualidades, os meus defeitos, e também a enxergar em mim, oi Patrícia, boa noite, a paz do Senhor, e também enxergar em mim quais são os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades, o que é bom aos meus olhos para mim, Adriana. Porque nós vivemos envolvidos com as nossas famílias, envolvidos com a igreja e com muitas petições, né? Muitas pessoas que necessitam de orações, muitas pessoas que necessitam de muitas coisas, não é? Principalmente dentro da nossa casa, a nossa atenção voltada sempre para os nossos filhos, para os nossos maridos. Chega a um ponto de que quando os filhos casam e você perde aquele propósito ali de ter a vida de quem cuidar, você fica sem saber até o que fazer, fica de mãos vazias, já não tem mais nada para fazer. Por quê? Porque passou muito tempo desligada de si mesmo, não sabe nem mais quem é você. Não sabe mais o que você gosta, não sabe mais o que você pode fazer, além de cuidar daquelas pessoas que não precisam mais dos seus cuidados. E aí vem um vazio, né? E muitas vezes esse vazio nem acontece quando alguém sai. Muitas vezes esse vazio acontece quando ainda estão ali, quando as pessoas ainda estão ali. Por quê? Porque a gente passa muito tempo olhando todos que estão do lado de fora e esquecemos de olhar para quem está do lado de dentro. Se eu te pedisse agora para você olhar para dentro de si e dissesse para mim 5 qualidades suas, eu tenho certeza que você levaria um tempo se autoavaliando para descobrir essas qualidades. Da mesma forma, se eu te pedisse para me dizer defeitos, você também levaria um tempo para me dizer quais são os defeitos. Porque nós paramos muito pouco para nos examinarmos, para nos olharmos com olhos de quem se ama, com olhos de quem se cuida. Mas nós somos princesas do Senhor. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos aquelas que o Senhor escolheu para cuidar, para tratar, para acariciar, para mimar. Nós somos semelhança de Deus. Nós merecemos um cuidado de Deus. Por quê? Porque Ele nos fez com esse propósito. Um propósito de termos uma conversa com Ele, de termos um encontro com Ele, de termos intimidade com Ele. Nós também merecemos as nossas orações. Nós também merecemos o nosso cuidado. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar com carinho do templo do Espírito Santo, que somos nós. A palavra de Deus que ele trouxe, ele me deu essa introdução bem carinhosa, mas a palavra que ele me deu
foi de exortação. Ele diz o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Oi, Bianca, minha amiga querida. Bem, o que acontece? Nós passamos, às vezes, tempos demais guerreando com nós mesmas, guerreando contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, contra aquilo que nós queremos para nós, como se tivéssemos o tempo todo que olhar para as pessoas que estão à nossa volta, guerrear por elas, orar por elas, clamar por elas. Sim, temos que fazer isso. Temos que interceder pelas pessoas, mas temos que parar de guerrear contra nós, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra aquilo que nós precisamos para nós mesmas, porque não podemos caminhar vivendo só da felicidade dos outros. O meu filho conseguiu um emprego, glória a Deus, que felicidade. Eu orei muito por isso, eu pedi muito às irmãs para orarem junto comigo por isso, e ele alcançou essa bênção do Senhor, mas ainda continuo vazia em mim. Eu estou felicíssima pelo meu filho, mas ainda há um vazio em mim, porque uma necessidade do meu filho foi atendida, e de tabela eu fiquei feliz. Mas e eu? O que eu quero para mim? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Veja bem, Deus, ele usa as nossas qualidades, que são os nossos dons e talentos, para abençoar pessoas. E ele usa as nossas desvirtudes, né? Os nossos defeitos, para trabalhar em nós, para cuidar de nós, para aparar as nossas brechas. Mas entre as nossas virtudes e as nossas desvirtudes, existe a Adriana, existe a Gorete, existe a Maria Ananias, existe um ser humano que tem as suas próprias necessidades, que tem as suas próprias vontades, que tem o seu próprio querer. E aí, o que acontece? Nós vamos orando e alcançando muitos milagres e alcançando muitas bênçãos que envolvem a nossa família, que envolve as finanças da nossa família. Mas hoje, o chamado hoje é de dentro para fora. Somos nós, pessoas individuais, somos nós, o olhar para nós. Quem é a Adriana? Como é que a Adriana fica sem nada? Como é que a Adriana fica sem ninguém? Como é que a Adriana fica sem a necessidade de orar por ninguém? O que a Adriana faz? A Adriana vegeta? A Adriana não tem sonhos? A Adriana não tem desejos? A Adriana não tem vontades? Bem sei os planos que tenho a respeito de vós, para vos dar, um futuro de paz e não de mal, para o fim que você espera. Mas o que você espera? O que você está esperando? Como o Senhor vai te dar o que você está esperando? Se você não está esperando nada, porque não se conhece, porque não se olha, porque não se enxerga. Por quê? Porque é quase um crime olhar para si mesmo, com tantas pessoas para se olhar, mas não é. Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, nós precisamos nos olhar, nós precisamos nos conhecer. Quando a palavra diz, não tem porque não pedem, eu não tenho aquilo que eu preciso para mim, porque eu não estou pedindo para mim.
Isso não significa que eu não possa pedir para um filho, para um marido, para um vizinho, para um irmão da igreja, para alguém que está necessitando. Não, Deus consegue atender a todos esses pedidos e também consegue atender aos meus pedidos. Sim, acreditem, Ele é capaz. Ele consegue atender aos todos os pedidos que nós temos que orar. E também consegue atender aos nossos. Nós é que não conseguimos pedir por nós, porque nós não nos conhecemos. E quando nós pedimos por nós, por não nos conhecermos, nós pedimos errado, pedimos sem a profundidade daquilo que necessitamos, porque nem nós mesmos conhecemos. E não conhecemos não é porque Deus não nos deixou nos aprofundar, mas é porque nós não buscamos nos conhecer. A gente tem a primeira infância, aí depois a gente fica adolescente, e a gente fica adulto, e casa, e tem filhos, e a nossa vida começa a girar em torno do emprego, dos filhos, do marido, mas ela não gira mais em torno de nós. Só que Deus, ele fala assim, me conte os teus sonhos. Oi, Aline, me conte os teus sonhos. Ele não está falando, me conte os sonhos dos teus filhos, me conte os sonhos do teu marido. Ele está falando, me conta os teus. Quais são os teus sonhos? Eu tenho o direito também de sonhar. Deus também me ama, também trata comigo. Ele também tem carinho para mim. Ele fala assim, mulher virtuosa. Oi, Renata Paula, querida, tudo bom? Kelly, deixa eu dar uma acenada aqui. Ele também trata com a gente. Nós estamos tempo demais olhando do lado de fora e estamos tempo de menos olhando para o templo do Espírito Santo. E isso prejudica o nosso caminhar? Prejudica. Não é egoísmo nós também olharmos para o templo do Espírito Santo que somos nós. A tristeza da alma seca os ossos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos nos conhecer, precisamos saber o que vamos pedir, porque a nossa alegria, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nós pedimos de forma racional ao Senhor, de forma direcionada ao Senhor, que nos traz satisfação, alegria, renovo, nos ajuda na obra, nos ajuda a levar uma palavra de esperança, nos ajuda a levar uma palavra de fé, faz a nossa pele brilhar, faz os nossos olhos ficarem revigorados, cheios de luz, cheios de vida, faz os nossos cabelos não caírem, porque nós caminhamos também cuidando do templo do Espírito Santo, que somos nós. Então, há uma necessidade de nós olharmos para nós, nos conhecermos em qualidades e nos conhecermos em defeitos. Vamos entender que uma maçã podre no meio de uma cesta de maçãs estraga as outras maçãs. Então nós podemos ter muitas qualidades, mas nós também temos muitos defeitos. E nós precisamos ir eliminando esses defeitos, deixando Deus tratar esses defeitos, para que esses defeitos não estraguem as nossas qualidades. Mas isso só é possível quando nós entramos no campo do autoconhecimento. Mas nós não podemos nos esquecer de não ter medo de nos conhecer. Não tenha medo de descobrir um traço feio da sua personalidade. Não tenha medo de descobrir um defeito seu. Eles estão ali, mas eles precisam ser tirados dali. E muitas vezes nós precisamos pedir a Deus para que Ele envie a unção que nós precisamos para curar aquele defeito da nossa vida, para tirar aquele defeito da nossa vida. Nem sempre a gente consegue sozinho
tirar o defeito, vencer esse defeito. Na maioria das vezes, a gente precisa de muita unção. Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Mas existem coisas que de fato são impossíveis de serem conseguidas sem Jesus. Então nós precisamos nos conhecer para que a gente possa pedir com sabedoria, pedir para que Ele nos capacite a tirar aquele defeito. Ele nos aperfeiçoa cuidando desses defeitos. Ele nos aperfeiçoa retirando esses defeitos. Em Efésios 4, 22, 32 diz: mas ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Pois então, quais de vocês, e eu também, quais de nós conseguimos nos ver nisso aqui? A gente consegue realmente se ver como uma pessoa mentirosa, que não fala sempre a verdade? Nós conseguimos nos ver amarguradas, indignadas ou iradas? Conseguimos nos enxergar gritando, caluniando? Nós conseguimos nos ver iradas, dormindo irada, acordando irada? Nós conseguimos todos os dias enxergar esses traços em nós? Ou eles passam desapercebidos a nós? Ou eles acabam cansando o cônjuge, cansando o filho, cansando o irmão da igreja? Tem pessoas que são tão murmuradoras, que quando elas chegam perto de nós na igreja, a gente não coloca a mão na cabeça não, mas espiritualmente a gente coloca a mão na cabeça. Ai, meu Deus, lá vem ela. Senhor, me dá uma palavra que dessa vez seja como uma flecha certeira nesse coração. Mas aquela pessoa sou eu e é você. Porque ela está ali no templo, ela está na igreja, mas ela não está conseguindo se enxergar, porque ela é uma excelente intercessora. Ela ora por todo mundo, mas ela não consegue olhar de dentro para fora. Quem nós somos que contraria o que está em Efésios 4? Quem nós somos? Tá aqui, depois vocês leiam, Efésios 4, 22 a 32. Olhem no espelho e vejam quais são as suas qualidades e os seus defeitos dentro do que está escrito aqui. Pode aproveitar e ir também lá em Isaías 59, do 2 ao 8, e olhar também quem é você e quem não é você. São bons parâmetros para a gente se autoanalisar, ver quais são as qualidades e quais são os defeitos que estão passando desapercebidos a nós. Mas acreditem, não passa desapercebido a quem convive conosco, e muito menos a Deus. E nós precisamos nos conhecer para saber pedir,
Porque precisamos começar pedindo a Deus que tire de nós o que entristece o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus, Ele quer nos mimar. Ele quer revelar os tesouros escondidos para nós. Mas Ele só pode fazer isso quando nós nos esvaziarmos da velha criatura e nos transformarmos naquela criatura que honra o nome dEle, que sai pelas ruas espalhando o bom perfume dEle, e cheias de defeitos que nós não conhecemos e não sabemos pedir para que Deus venha a consertar, nós não vamos conseguir. E é por isso que nós alcançamos grandes coisas, muitos milagres. A minha vida é uma vida cheia de milagres, a sua vida também, porque Deus é misericordioso, Deus ouve as nossas orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas continuamos caminhando com um vazio dentro de nós. E isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Nós continuamos andando vazios dentro de nós, porque se nós não nos conhecemos, nós não conseguimos tirar de dentro de nós o que não agrada a Deus. E se nós não conseguimos tirar de dentro de nós o que não agrada a Deus, Ele não consegue contemplar a nossa vida com tudo que nosso espírito quer, com tudo que a nossa alma clama, porque não estamos prontos para receber. Então, nós voltamos à palavra. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Esses prazeres, a gente quando lê, pensa que a gente vai para um bar, que aí não é isso. É para gastar de forma errada, é para fazer de forma errada, porque estamos pedindo sem nos conhecer. Não sabemos por que estamos pedindo, não sabemos onde vamos usar, não sabemos como vamos usar. Isso é um fato. Por quê? Porque procuramos conhecer as necessidades de todos, mas não estamos nos conhecendo. É de dentro para fora. Precisamos saber do que somos capazes. Precisamos conhecer os nossos limites. Precisamos orar a Deus pedindo a Ele que nos revele quem nós somos. Quem nós somos. Daniel, ele sabia que ele conseguiria fazer aquele jejum. Daniel sabia que ele conseguiria revelar aquele sonho. Daniel sabia, porque Daniel se conhecia. José sabia o que ele ia fazer na casa de Potifar. Ele sabia o que ele ia fazer naquela cadeia, naquela prisão. Ele sabia o que ele ia fazer lá no palácio lá de Faraó. Ele sabia. Sabe por quê? Porque eles se conheciam. Eles sabiam quais eram os dons, quais eram os talentos, quais eram os defeitos. Eles sabiam. Paulo, ele sabia como enviar os discípulos, quem enviar, para onde enviar. Paulo sabia o que escrever. Paulo sabia fazer uma leitura dele próprio. Paulo sabia que ele tinha um espinho na carne. Paulo se conhecia. Nós precisamos nos conhecer. Abraão sabia quem ele era. Por isso foi fácil para ele confiar na promessa. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era capaz. Nós sabemos quem somos? Não sabemos. Sabe por quê? Porque se eu sei que uma comida me faz passar mal, eu não como. Mas se eu sei que um determinado assunto me faz passar mal, eu também não vou lá mexer, cutucar onça com vara curta, não é? Mas eu não faço isso. Eu vou lá e cutuco. Eu sei que aquilo vai me fazer mal? Eu não sei. Embora aquilo tenha me feito mal uma vida inteira, eu continuo indo lá. Por quê? Porque eu não parei para me olhar. Eu não parei para ver quais são as situações que me magoam, quais são as situações que me oprimem, quais são as situações que me lançam para baixo. Eu não vigio os meus pensamentos porque eu não conheço o que eu estou pensando. Porque eu penso livremente, aleatoriamente. E quando eu percebo, eu já estou lançada num lago de dor, de choro, de sofrimento. Por quê? Porque eu não me conheço.
Então, eu não consigo identificar quais os pensamentos que me fazem bem, quais os pensamentos que me fazem mal, quais os pensamentos que me acrescem, quais os pensamentos que não me acrescentam em nada. Por quê? Porque eu não me conheço. Se eu não me conheço, eu não sei nem o que pensar, eu penso qualquer coisa. Eu preciso me conhecer para saber o que me faz bem, para saber o que me faz mal. Eu sei qual é o alimento que me dá azia. Eu sei qual é o alimento que me faz engordar. Mas eu não sei qual é o pensamento que me dá azia. Eu não sei qual é o pensamento que me joga numa cama. Eu não sei qual é o pensamento que me faz chorar. Eu preciso me conhecer. Eu não preciso absorver tudo que está no mundo. Eu preciso saber o que Deus quer que eu absorva. E para isso eu preciso me conhecer. Porque Deus, ele me diz o tempo todo o que é bom e o que é mal para mim. Eu é que não me conheço, ele me conhece. Bem, nós temos que saber quem nós somos, de dentro para fora. A mulher do fluxo de sangue, ela sabia o que ela precisava. Quando ela foi tocar as vestes de Jesus, ela sabia qual milagre que ela queria. Ela foi muito específica no pensamento dela. Ela sabia que ela precisava ser curada daquele fluxo de sangue. Ela foi buscar a Jesus ali, porque ela queria ser curada daquilo. O cego, quando foi perguntado a ele, ele falou que ele queria voltar a enxergar. O paralítico queria voltar a andar. São orações específicas de quem se conhece, de quem sabe qual é a sua necessidade. Você conhece a sua necessidade? Não é a dos seus filhos, não é a do seu marido, não é da área financeira da sua família. Você conhece a sua necessidade? O que você quer? O que você precisa? Você quer um marido mais agradável com você? Mas você tem orado para Deus naquele ponto dele que te incomoda? Senhor, eu me incomodo muito quando ele chega em casa e não me chama de princesa. Eu queria muito que ele chegasse em casa e me chamasse de princesa. Bom, parece pouco, parece bobo, mas é uma oração específica. Você já identificou que para você é importante que o seu marido te chame de princesa. E você apresentou isso a Deus como algo importante. Eu dei um exemplo bem simples, porque nós somos criaturas simples, nós não somos complicados. A gente pensa que a nossa felicidade, ela está em rios de dinheiro, mas a nossa felicidade está nos detalhezinhos que Deus vai lançando sobre a nossa vida, vai nos dando como pequenas joias, né? Pequenas pedrinhas preciosas, e nós vamos ali ornamentando a nossa vida. O problema é que a gente passa tempo demais olhando a vida dos outros, olhando tudo ao nosso redor e se alegrando com essas coisas, e esquecemos que o templo do Espírito Santo é ornamentado com esses detalhezinhos. Quando Deus pediu para fazer lá o tabernáculo, ele foi muito detalhista. O tipo de tecido, o tipo de entalhe, o tipo de madeira, as medidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele também tem muitos detalhezinhos para nos adornar, para cuidar de nós. Então, o que é que te faz feliz? Por que quando o seu marido consegue um emprego, você continua com alguma coisa vazia dentro de você? Por que quando o seu filho passa numa prova, você continua com um vaziozinho dentro de você? Porque o que você quer pedir para você? O que dentro de você precisa para encontrar essa paz que pode cair o mundo? Você pode ficar de repente sem nada, mas você já encontrou dentro no Senhor o adorno da sua alma. Vamos lá. Pedro caminhou com Jesus e negou Jesus, né? Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio, negou Jesus 3 vezes. Jesus ressuscitou
e reencontrou Pedro e falou assim para Pedro: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Não é porque nós caminhamos com Jesus, estamos na igreja, que nós estamos convertidos. Muitas vezes nós não estamos convertidos. E é por isso que as tempestades, elas vêm e nos abalam. Elas vêm e balançam tanto conosco. Elas vêm e lançam os nossos pensamentos num abismo. E arrancam a nossa alegria, arrancam a nossa felicidade. Por quê? Porque era tudo em cima da areia. Porque nós não nos conhecemos. Porque quando a gente se conhece, a gente encontra aquilo que é falho em nós e que nos impede de uma verdadeira conversão. Quando nós nos conhecemos, nós convertemos o nosso coração a Cristo, porque identificamos as falhas e os defeitos e aquilo que nos separa dele. E aí pode vir tempestade, pode vir frio, pode vir águas profundas, porque nós nos conhecemos, sabemos quem nós somos, sabemos do cuidado, do mimo de Deus com as nossas vidas, sabemos do trato dele conosco, sabemos como ele trabalhou dentro de nós, nos conhecemos nele. E aí, queridas, é muito difícil derrubar essa casa, porque essa casa está firmada na rocha, porque se conhece os alicerces, conhece onde foi construída. É preciso que a gente entre num processo de dentro para fora. Se conhecer para conhecer. Nós precisamos nos conhecer para conhecer o que está do lado de fora. E não conhecer o que está do lado de fora para conhecer o que está do lado de dentro. Nós mostramos fora o que está dentro, né? A palavra de Deus, ela diz em Mateus 15:11, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Nós precisamos nos conhecer para saber o que está saindo da nossa boca. Quando nós não nos conhecemos, saem coisas da nossa boca que nós depois, se formos ouvir, nem acreditamos. Quando nós passamos a nos conhecer, nós nem acreditamos que um dia nós fomos capazes de falar aquilo. Nós oramos por tantas causas e por tantas pessoas que nós precisamos também parar e orar por nós. Eu diria que se você passa 7 dias, você tem 7 dias na semana, se você passa esses 7 dias orando por alguém, quantos desses dias você ora por você? Por você aqui dentro, pelo seu de dentro para fora. Quantas vezes você ora para que Deus derrame sobre você um espírito de sabedoria, de resiliência, que Deus amplie o seu conhecimento, que Deus te capacite. Quantas vezes você ora a Deus para Ele abrir portas para você, daquilo que te incomoda em você, para que você consiga tocar, para que Ele toque no coração de alguém, para te beneficiar, para te ajudar, para você alcançar aquilo que você está precisando para você. A gente não pode andar como uma lâmpada apagada. Nós temos que andar como uma lamparina acesa, brilhando, iluminando onde quer que a gente passe. E a gente consegue fazer isso quando a gente se conhece e pede a Deus aquilo que a gente precisa dentro do propósito dele. Mas, se não sabemos o que está nos perturbando, porque não nos conhecemos, como é que vamos entrar num modo de repouso em Deus, de descanso em Deus? Vamos ficar sempre com a alma bem atribulada, né? Davi falou assim: por que te turbas, né, ó minha alma? Espera em Deus, descanse em Deus. Então, por quê? Por quê? Qual é a razão de você estar aflito? Qual é a razão de você estar inquieto? Eu falo isso porque, olha, a gente faz parte de igreja, né?
E eu vejo às vezes na igreja uma mulher casada, com filhos ótimos, que a gente vê que são bons filhos, com um marido bom, zeloso, e de fato, se a gente for olhar aquela família de dentro, a gente vai ver que não tem nada ali de ruim, mas aquela moça não consegue dormir, aquela moça não toma remédio às vezes para dormir, às vezes precisa de um terapeuta. Por quê? Se ela tem filhos bons, ela tem um marido bom, tem tanta gente que perdeu o marido, tanta gente que foi traído, tanta gente criando filhos sozinho. Por quê? Porque não se conhece, porque não olha para dentro de si, porque não sabe como pedir a Deus o que necessita, o que precisa. Turbada, alma turbada, significa alma inquieta, alma perturbada, alma que não consegue descansar no Senhor. E não se conhece, não sabe o que precisa, não sabe o que está afligindo. E aí fica se repetindo em erros. É como se você soubesse que você é diabético e continuasse se entupindo de açúcar. Porque conhece, mas não quer se conhecer. Ou não sabe que tem o diagnóstico de diabetes. Mas, de qualquer forma, é preciso se autoconhecer. Quando Jesus foi à sinagoga e havia lá aquela mulher encurvada, Jesus olhou para ela, a chamou, ela se aproximou de Jesus e Jesus a libertou daquele espírito. Mas houve uma necessidade de que Jesus diagnosticasse que ela sofria de um espírito, maligno, um espírito opressor, um espírito imundo. Ele precisou diagnosticar isso nela. Nós também precisamos nos autoanalisar, nos mapear e descobrir aquilo que nos oprime, onde nós precisamos de libertação, onde nós precisamos do cuidado do Senhor. Mas, se nós não sabemos o que está acontecendo conosco, aí fica bem difícil da gente clamar a Deus por uma cura, por algo melhor. O que você quer? O que sua alma anseia? Onde está o seu descanso? São essas as perguntas que você tem que fazer. Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Quem sou eu? Senhor, onde eu posso melhorar para ser alguém que frutifique mais, que caminhe em paz, que seja um exemplo para quem está do lado de fora, que quando olha para mim, me vê num estado de serenidade, num estado de tranquilidade. Muitas são as aflições dos justos. Ninguém está dizendo aqui que não vai haver aflição. Mas Cristo disse o seguinte: muitas são as aflições, mas antes disso ele disse assim: se você estiver em paz comigo, muitas são as aflições dos justos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é necessário estar em paz com Cristo. E nós precisamos nos conhecer para estarmos em paz. Uma pessoa que não conhece a si mesma, ela está num cenário de guerra. Bom, vamos lá o texto de novo. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Há uma guerra dentro de nós, de personalidades e pontos dentro de nós, querendo um se sobressair ao outro. Nós precisamos olhar para dentro de nós, nos conhecer, para poder ver o que a gente tem que tirar e o que a gente tem que manter, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que consertar. Exatamente o que a gente quer que aconteça com um marido, exatamente o que a gente quer que aconteça com um filho, é o que nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer conosco. Não podemos nos perder no meio de tantas informações externas. Você não pode se perder de você. E para você não se perder de você, você precisa parar para se conhecer. Parar para olhar para você de dentro para fora. Os profetas, eles faziam grandes caminhadas sozinhos. Quando eles iam
de uma cidade para outra, eles passavam por um grande deserto, caminhadas de 3, 4 dias. Às vezes eles iam sozinhos, às vezes eles iam acompanhados de 1 ou 2 pessoas. Mas eu não imagino que eles falassem o tempo todo. Haviam, eu acredito, que grandes extensões de silêncio. E ali havia muita oportunidade para meditação, muita oportunidade para ouvir Deus falar. Havia ali muita oportunidade. Mas nós vivemos num mundo muito tumultuado, muito cheio de informações, muito cheio de gente. Quando nós estamos sozinhos, nós estamos com um monte de gente no aparelho celular. E aí, o que acontece? A gente fica com um excesso de informações e fica muito difícil da gente ouvir o que a nossa alma está gritando, o que o nosso espírito está nos dizendo. Mas nós precisamos buscar um tempo para nos ouvirmos e para deixar o nosso espírito conversar com Deus, como Paulo foi 3 vezes a Deus falar do espírito daquele espinho que estava na carne dele. Nós precisamos desse momento para nós mesmos. E nós precisamos ouvir a Deus. Nós andamos rodeados de pessoas e de suas necessidades. Mas essas pessoas, elas nos rodeiam, mas não estão conosco 24 horas por dia. A única pessoa que está com você 24 horas por dia é você mesma. Você está com você no seu sono perturbado. Você está com você na sua manhã, quando você acorda de uma noite mal dormida. Você está com você numa insatisfação durante o seu dia todo, onde você não consegue entender por que você está tão agitado. Porque você não tem tempo para olhar para você mesmo. E você precisa. Porque nós servimos a Deus de uma forma plena quando nós nos conhecemos e sabemos do que nós somos capazes, para que Deus nos preparou. Nós precisamos aprender a fazer orações específicas ao nosso respeito. Tiago disse no capítulo 1, versículo 5, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Nós temos caminhado sem sabedoria, porque quando nós sofremos excessivamente, quando nós perdemos a estabilidade excessivamente, quando a nossa angústia ela nos joga excessivamente dentro de uma caverna e a gente não vê o anjo indo lá para nos tirar, nós não nos conhecemos e precisamos nos conhecer. Tem um versículo que diz o seguinte, Romanos 10, 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Precisamos nos conhecer, porque zelamos muito pela obra de Deus, mas temos que zelar pelo templo do Espírito Santo, que somos nós. E para isso nós precisamos de conhecimento. Quando nós nos conhecemos, fica mais fácil de conhecer o outro. Quando fica mais fácil de conhecer o outro, fica mais fácil de nós fazermos aquilo que Deus quer, para nós e para o outro. Porque aí as nossas orações são sábias, e cheias de sabedoria, e cheias de conhecimento, e cheias de discernimento. Nós precisamos cuidar com zelo do templo do Espírito Santo, que somos nós. Então, que a gente possa parar e escolher um momento do dia onde a gente fique sozinha e olhar num espelho, olhar para nós e falar quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos e qual é o seu sonho. Deus falou que vai te dar o fim que você espera. O que você está esperando para você? Para você. E aí, orar especificamente
com relação às respostas. E se você não tiver todas as respostas, orar para que essas respostas venham. Porque Deus, Ele está exatamente aqui, disponível e disposto a fazer isso por você. É isso que Ele quer. É isso que Ele está te oferecendo hoje. Amém? Queridos, era essa a palavra do Senhor para esse final de noite de sábado. Deus abençoe a todos vocês. Deus é maravilhoso. Nós temos um canal no YouTube, Guerreiras de Oração. Eu também tenho um canal no YouTube, Adriana Vilar. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. E esse grupo é um grupo muito abençoado. Se você não é inscrito, se inscreva. Se alimente de cada live, de cada palavra que o Senhor derrama através da boca das guerreiras de oração. Queridas, amadas irmãs, muito obrigada pela companhia de vocês, eu amo a todas. Meu primo, Mário Luciano, que está aqui, eu te amo, primo. Vamos orar, encerrando essa live. Deus amado, Deus querido, glorioso Deus, louvado, adorado, engrandecido seja o teu santo nome. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ama, quer nos cuidar, quer nos tratar, mas nós precisamos nos conhecer, porque nós precisamos depois louvar o teu nome por aquilo que o Senhor tratou, por aquilo que o Senhor tirou. Eu preciso saber que eu tenho um defeito, para depois eu olhar para mim e me ver sem esse defeito e exaltar o teu nome e falar: Deus, parecia impossível, mas o Senhor fez. Muito obrigada. Então, Pai, em nome de Jesus, tira as escamas, Senhor, dos nossos olhos, que nós possamos, Senhor, nos ver, nos enxergar. Passa colírio, Senhor, nos nossos olhos, para que a nossa visão fique ampliada, Senhor, acerca de nós mesmos, para que possamos gerar frutos bons no teu reino, Senhor. O objetivo sempre é esse. Nós estamos aqui de passagem, a eternidade nós já temos, a salvação nós já temos, mas nós não queremos chegar aí de mãos vazias, Pai. Queremos chegar aí com as mãos cheias, Senhor, de bons frutos. E para isso, Pai, é preciso que primeiro a gente se conheça, para que a gente possa conhecer, para que o Senhor possa nos tratar e através de nós, curadas, nós possamos, Senhor, levar a cura. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, obrigada a todas. Abençoe, Senhor, esse final de noite. Abençoe, Senhor, essa semana que se inicia amanhã. Seja conosco. Um dia do seu favor, Senhor, muda toda a nossa história. Então, Pai, nos favoreça em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Um beijo, queridas. Até a próxima.